Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do programa Educação Escolar, Live 14. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta live espetacular. Quero dizer-te que aqui tu podes encontrar as estratégias e as ferramentas para impulsionar os resultados escolares do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano escolar a transformá-los em alunos e alunas nota 5. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos ter uma live espetacular em que até ao final vais ter acesso a uma dica muito importante para ajudares o teu filho ou a tua filha a construir uma agenda escolar semanal personalizada. Então, dar-te as boas-vindas a ti que estás aí no YouTube e no LinkedIn e aí no Instagram. Hoje já estamos a melhorar, portanto já consigo estar a transmitir para 3 locais diferentes. O Facebook hoje não quis ajudar e para também não estar a atrasar mais, vamos avançar com um conteúdo muito importante, que isso é que é o mais relevante para esta live. Então, como eu te dizia, tens de ficar até ao final porque eu vou dar aqui o passo a passo como podes ajudar o teu filho ou a tua filha a construir uma agenda escolar semanal personalizada. E vais ver porque é que isso faz toda a diferença. Portanto, quero continuar, digamos, com esta série de lives, a partilhar conteúdo que vai fazer a diferença. Então, o tema de hoje é uma agenda escolar que gera resultados. O que é isso, uma agenda escolar que gera resultados? Deixa-me falar um bocadinho, para contextualizar um bocadinho esta questão da gestão do tempo, das agendas, do horário escolar. Eu lembro que li há uns anos atrás um livro muito interessante, a ti que te convido a ler, se ainda não leste, do Alvin Toffler, que é O Choque do Futuro. Aliás, eu lembro de ter lido O Choque do Futuro e A Terceira Vaga, um que foi escrito na década de 60 e o outro na década de 70. Eu lembro que nesse livro ele dizia o seguinte: com o advento dos computadores a aparecer em força, o computador pessoal, que as pessoas iam ter mais tempo para si próprias. Ou seja, o computador e a tecnologia ia facilitar a vida das pessoas no dia a dia. Íamos ter cada vez mais tempo livre para nós, porque os computadores iam fazer o nosso trabalho, a tecnologia, e então íamos ter mais tempo livre para fazer aquilo que desejaríamos. A realidade é que estamos em pleno século XXI e parece que temos sempre muita coisa para fazer e pouco tempo que chegue para fazer as coisas que nós desejaríamos fazer. A realidade não se tornou como aquilo que se pensava. E o que é curioso é que, da mesma forma como acontece para nós, adultos, pais, também acontece com os nossos filhos. Cada vez mais os nossos filhos têm um conjunto de responsabilidades e tarefas ao longo da semana que parece que eles também não têm tempo para fazer aquilo que gostariam, da forma como gostariam. Há o horário escolar, tem as atividades extracurriculares, tem muitas vezes os compromissos do âmbito social, os amigos, as redes sociais, a parte familiar, ou seja, é tanto o tempo que eles têm utilizado para as diferentes atividades e compromissos que têm no dia a dia que acabam muitas vezes por não ter tempo para fazer aquilo que gostariam. E nisto que tem a ver com a parte escolar também acontece, que é, eu tenho tantas coisas para fazer que acabo por não ter tempo para fazer aquilo que, por exemplo, tem a ver com a escola. Um trabalho de casa, um exercício que devia ter feito porque era para um trabalho de grupo. Enfim, não sei se já aconteceu com o teu filho ou com a tua filha estar a falar contigo e dizer ao mãe ou pai, olha, eu tinha que fazer aqui um trabalho e olha, acabei por me esquecer, tinha tanta coisa em que pensar e esqueci-me. E da mesma forma que acontece connosco, também acontece com os nossos filhos, que é acabarem por ter diferentes atividades e tarefas para realizar ao longo da semana e acaba por se esquecer muitas vezes de algumas que tinham ficado combinadas a fazer e não fizeram. Porquê? Porque não estavam apontadas. E o que é curioso? Quando tu não tens tempo para ver ou para fazer aquilo que tu ficaste de fazer, acabas por também ter a dificuldade de medir. Ou seja, aqueles alunos que eu identifico muito que não têm uma agenda, acabam por ter esta dificuldade de gerir as suas próprias tarefas pelo tempo que têm disponível. Por isso é que muitas vezes utilizam até, naquilo que tem a ver com a parte escolar, com o tempo de descanso, muitas vezes depois do jantar, em que se devia ser para relaxar, começar a descansar ou a fazer alguma atividade mais calma e mais tranquila, e até mais, se calhar, do interesse do próprio estudante, do nosso filho ou da nossa filha, acaba por ocupar esse tempo com um trabalho que ficou por fazer, um trabalho de grupo que estão a realizar, estudar para uma pergunta que vão ter na escola ou para um teste que vai ter amanhã, ou seja, acabam por ocupar esse tempo que devia ser de descanso para mais trabalho, porque não conseguiram gerir essas tarefas no tempo devido. Então isso é o que acontece cada vez mais com os nossos filhos também, a dificuldade de gerir
tudo aquilo que têm e querem fazer pelo tempo disponível. E o que é que eu identifico no meu trabalho com estudantes ao longo destes anos? Eu identifico 4 perfis relativamente a este tema da gestão da semana, das tarefas que têm pela semana, numa agenda ou naquilo que podemos chamar num horário semanal. Então, até para fazer aqui um parênteses, quando eu vou falar aqui na agenda escolar, eu vou falar em 2 pontos, 2 aspectos, dois instrumentos importantes. Uma é a agenda, digamos, anual, aquela do ano civil, que tu deves oferecer ao teu filho ou à tua filha, onde ele pode começar a apontar tudo aquilo que são tarefas, compromissos que tem ao longo dos dias, da semana, dos meses e ao longo do ano. E outra tem a ver com o horário semanal, que é retirar a semana tipo da agenda, colocá-la afixada no local onde ele costuma fazer o trabalho escolar e o estudo, para que ele tenha a semana tipo com atividades habituais afixado e na agenda, digamos, anual, ir apontando tudo aquilo que são compromissos que não só são aqueles que estão afixados, como também são aqueles que são pontuais, que acontecem não regularmente. Portanto, de vez em quando, ou é naquela semana e não é nas outras. Ok? Fechando parênteses, isto é importante. Duas ferramentas ou instrumentos importantes que eu desejo que tu comeces a incluir na vida do teu filho ou da tua filha. Também assim, se tu não usas, vai ser um bocadinho mais difícil. Também podes fazer como eu. Eu uso sempre uma agenda digital. O Google Calendar é espetacular. Se a juntar a isso o OneNote, que permite tirar as notas, e um conjunto infinito de formas de guardar informação para me ajudar a organizar o meu dia, ou a minha semana, ou o meu mês de trabalho, maravilha. Portanto, pode ser digital, como pode ser físico. Há aqueles que preferem escrever e ter na mão aquilo que querem, digamos, apontar. Há outros que podem usar no tablet, no telemóvel. Eu diria que é um bocadinho daquilo que é do agrado do teu filho ou da tua filha. Mas é importante que tu também uses. Porque se tu não usas, por que raio é que ele vai usar? Repara, tu dizes, tu precisas ter uma agenda para organizar o teu tempo, e eu olho para ti e nunca te vi organizar o tempo. Tu até chegas sempre atrasado a casa. Estás a ver? Portanto, temos de ter este cuidado. Oh, nossa, mas eu ainda não faço. Olha, está aí uma excelente oportunidade e pedagógica de começares a fazer, para que depois, com autoridade e credibilidade, possas dizer ao teu filho, olha, faz todo sentido, porque eu já comecei a fazer e noto os resultados, e podes até dar exemplos daquilo que são esses mesmos resultados. Faz todo sentido. Então, pegando aqui, agora deu-me aqui uma branca, pegando aqui, então, 4 tipos de perfis de estudantes que eu, quando trabalho com eles, identifico naquilo que é o trabalho que eu faço com eles relativamente a esta questão da agenda. Primeiro, há aqueles estudantes que não têm agenda. Não têm agenda, não planeiam aquilo que são as tarefas ao longo da semana e também não fazem grandes tarefas ao longo da semana. Eu diria que é o tipo de aluno que deixa para os dias antes do teste para estudar ou fazer o trabalho que tem que ser feito. Normalmente são o tipo de alunos que os resultados não são os melhores. Mas há esses alunos. Por incrível que pareça, não só não têm agenda, como nem sequer planeiam, nem sequer fazem, nem sequer estão preocupados. Muitas vezes só agem em função da necessidade ou da urgência de ter que fazer algo, porque também são apertados. Depois também há aqueles estudantes que, não tendo uma agenda ou um horário semanal da escola, têm um conjunto de atividades que fazem de uma forma regular ao longo da semana. Eu diria, são alunos que vão-se organizando com aquilo que têm que fazer ao longo da semana, mas têm dificuldades em medir o impacto dessas mesmas tarefas. Porquê? Porque não está planeado. Tu não consegues ter uma visão geral do que está a ser feito, de que forma está a ser feito, durante quanto tempo, para tu poder, se isso está a ter o impacto desejado nos resultados que queres ou não. Não sabes. Depois eu encontro aquele tipo de aluno que tem uma agenda e afixa lá todas as tarefas que quer desenvolver ao longo da semana e até coloca no local onde costuma estudar ou trabalhar. É um bom caminho. Eu diria que esse é um perfil já que está muito perto daquilo que eu acredito que é o ideal, que é, sabe o que pretende fazer ao longo da semana e age nesse sentido. Consegue ter uma noção de como é que esse tempo está a ser usado, mas tem dificuldade em ligar aos resultados que obtém. Isto porquê? Porque normalmente são alunos que não têm objetivos de uma forma específica bem definidos. É o querer melhorar os resultados, ou passar de ano com melhor nota. Ou seja, não é claro. Organizam-se bem, têm na mente que gostavam de melhorar, mas ainda não está claro. Agora, o perfil que eu encontro
muito pouco, mas até encontro, são de estudantes que têm uma agenda, ou seja, têm planeada a semana toda de trabalho e conseguem, deixem-me só aqui interromper aqui na chamada, e conseguem organizar um conjunto de atividades em função de um objetivo que têm definido. Ou seja, eles definem e constroem a sua agenda escolar em função de um objetivo que pretendem para o primeiro período ou para o primeiro semestre. Okay? Faz sentido? Ou seja, a agenda é construída em função do objetivo, que pode ser da parte escolar, normalmente sim, mas também pode ser do ponto de vista desportivo, que é uma das outras áreas da vida dos estudantes, dos nossos filhos, que também acaba por aparecer. Quando eles levam um bocadinho mais a sério a parte desportiva, também têm objetivos definidos. Então o que é que isso acontece? Leva a que eu defina um conjunto de objetivos, parte escolar e parte desportiva, e ajuda-me a organizar as tarefas que eu quero desenvolver ao longo da semana em função desses dois objetivos. Então, o que é que isso vai permitir? Vai permitir que eu consiga me organizar muito melhor e também permite-me medir muito melhor aquilo que eu faço em função dos resultados que tive, tendo em conta o objetivo que estava definido. Agora, quais são as consequências que nós encontramos em estudantes que não têm uma agenda escolar semanal? Faz sentido? Quando ele não tem, há 3 grandes pontos que prejudicam o estudante. Neste caso pode ser o teu filho ou a tua filha. Primeiro, falta de organização. Quando ele não tem uma agenda onde organiza as tarefas que quer desenvolver em função de um objetivo que está definido, ele acaba por não ter consistência nas tarefas que faz ao longo da semana e ao longo das semanas. Tanto pode estudar numa segunda que na próxima segunda já nem estudou, nem esteve para aí com a cabeça virada, saiu com os amigos, ou teve a ver televisão. Ora, quando ele não tem esta consistência de ações em direção àquilo que é o objetivo que está definido, acabam por acumular esse trabalho para os dias anteriores ao teste. O que é que ele leva? Leva-me a fazer 1001 coisas já antes do dia do teste e acaba por dizer eu não tenho tempo para fazer tudo. Ou então eu estudo muito, 8 horas no dia, no fim de semana todo a estudar. Para o dia do teste que era na segunda. Mas será que foi rentável? Será que tiveste tempo, calma e foco para ver a matéria como gostarias? Então, quando ele não tem uma agenda, ele tem muito mais dificuldade em organizar-se ao longo da semana. Deixa, por norma, quando nós não temos definido aquilo que queremos fazer, temos tendência a procrastinar, a deixar para depois. Tenho tempo, empurrar com a barriga para a frente, vamos indo e vamos vendo. Só que depois o teste começa a aparecer e eu, quando dou por ela, já não estou com tempo para ver toda a matéria. Então é um bocadinho à pressa. Segunda consequência de não ter uma agenda é falta de foco. O que é que quer dizer isto com falta de foco? Quando um aluno ou aluna não organiza as tarefas ao longo da semana por aquilo que pretendem alcançar, acabam, como eu disse há pouco, de deixar acumular para os dias antes do teste. Ora, o que é que acontece? Quando tu queres estar para um teste e já estás apertado com o tempo, o teu foco está dividido entre estudar e entre o pensamento de dizer, será que não vou conseguir, é muita matéria, vai ser difícil, e não vou conseguir ter tempo de ver aquilo que gostaria de ver, e ainda tenho, e agora na quarta-feira também vou ter o teste da matemática, e ainda tenho trabalho para terminar. Então, o foco dele ou dela vai andar a saltar nestas coisas. O que é que eu costumo dizer, assim de uma forma muito corriqueira, é o foco dele não vai conseguir estar a 100% no estudo. Vai andar a saltar entre o estudo, e depois salta para o trabalho que tem que fazer, e depois para pensar no outro teste que tem que fazer. Ou seja, quando ele não se organiza numa agenda escolar semanal, ele vai ter dificuldades em se conseguir concentrar a 100%. Porquê? Porque vai ter várias solicitações de última hora para resolver e isso vai andar aqui a moer e é difícil libertar-se. É muito... Cada um de nós que já teve, se calhar no passado, algumas situações mais difíceis para resolver, se calhar reparou que parece que apareciam problemas em todo o lado que retiraram às vezes o foco e a clarividência para resolvê-los. E às vezes não tínhamos tempo para tudo isso. Então, quando tu não tens, tu, pai ou mãe, e o teu filho ou a tua filha, não têm uma agenda semanal, têm mais dificuldade de ter foco, porque acabam por deixar as coisas andar para a frente, não fazer com a consistência que deviam, logo vão ter demasiadas solicitações. Terceiro, falta de produtividade. Eu acho que essa é óbvia. Ora, se tu não te consegues organizar e deixas tudo para a última, quando deixas para a última tens dificuldade em ter foco a 100% porque vais ter diferentes solicitações em função de, se calhar, da disciplina A, B ou C. Logo, os resultados que vão estar associados a essa forma de estar
vão ficar muito aquém daquilo que era o esperado, se tu te organizasses em função do objetivo que tu definiste. Tu, o teu filho ou a tua filha, naturalmente. Então, esta falta de produtividade também advém da falta de organização e depois do foco com que eu estou a realizar aquilo que eu defini. Então, por isso é muito importante que o teu filho ou a tua filha tenham uma agenda escolar semanal. Nota, uma agenda para o ano e uma agenda tipo da semana tipo para que ele consiga visualizar tudo aquilo que ele vai fazer. Então, porquê que é importante ter uma agenda escolar? Eu dou-te aqui 3 exemplos porque é que isso é importante. Primeiro, porque te permite, a ti e ao teu filho, definir aquilo que são as prioridades que ele tem, integrá-las, prioridades em termos de tarefas, dentro do tempo que tem disponível. Porque eu digo, às vezes, pessoas dizem, eu não tenho tempo. Não há falta de tempo. Porque todos temos 24 horas. A questão é, se uns têm melhores resultados do que outros, é porque provavelmente no mesmo tempo que utilizam com uma maior produtividade, se calhar com uma maior assertividade, que o outro não faz. Então, não existe falta de tempo. Existe a incapacidade de priorizar o que é mais importante naquele dado momento em função de outras solicitações que o teu filho ou a tua filha possa ter. Então, quando ele tem uma agenda, ele consegue dizer assim, ok, eu tenho este tempo disponível, tenho a parte escolar, o tempo em escola, e agora tenho este tempo disponível para fazer. Eu tenho a atividade desportiva, então vou alocar tempo à atividade desportiva e ao fim de semana há competição. E depois tenho a parte de estudo. Ok, como é que eu quero organizar em função do objetivo que está definido? Então eu consigo olhar para a semana e integrar aquilo que é mais importante para o teu filho e para a tua filha. Não é para ti. Não é para o professor e para a professora. Na minha opinião, e do trabalho que eu tenho feito, é mais importante para o teu filho. Porque é ele que está a aprender a gerir as tarefas pelo tempo que ele tem disponível. Depois, quando tu tens uma agenda, permite com que tu ligues as tarefas que queres realizar ao objetivo que tu definiste. Ora, agora pensem assim. Se vocês têm... Olha, vou dar um exemplo. Imagina o teu filho que está no 7º ano e definiu como objetivo trabalhar para 3.5, de 1 a 5. Agora imagina que tinhas outro filho, gêmeo, exatamente igualzinho, que está na mesma turma, no mesmo ano, com os mesmos professores e os mesmos colegas, e o objetivo dele é trabalhar para 4.7. De uma forma geral, e na maior parte das vezes, a agenda que 3.4 vai construir, à partida vai ser diferente do que o 4.7 vai construir. Porque as atividades, as tarefas que ele vai querer colocar no tempo disponível, naturalmente vão ser diferentes. Não só as tarefas, como o tempo que vai querer dedicar. Portanto, quando ele define um objetivo, ele vai conseguir, com maior clareza, definir o que quer fazer pelo tempo disponível. E uma coisa engraçada, se vocês repararem em reportagens, artigos de jornais ou revistas, onde falam com estudantes, por exemplo, que entraram na faculdade com nota de 20 ou para aqueles cursos que a média é muito alta, normalmente perguntam, então, mas se calhar dedica muito tempo ao estudo e não tem tempo para estar com os amigos, ir ao cinema. E há uma coisa que eles dizem sempre, não, eu tenho tempo para fazer tudo. Eu faço tudo. Estudo, às vezes tenho atividade esportiva, artística ou musical, que também faz parte da vida do estudante, e tem tempo para sair, para ir ao cinema, para ao domingo ir com os amigos. A questão é, em vez de passar 10 horas na semana com os amigos, passa uma. Mas passa. É uma questão de prioridades no momento. Mas eu gostava de estar muito tempo com os meus amigos. Então isso é mais importante para ti nesta altura. Para outros, para mim é mais importante dedicar mais tempo à parte escolar, porque eu tenho um objetivo mais exigente que exige de mim que eu consiga trabalhar para atingir os resultados que eu desejo. Então, quando tu tens uma agenda, é muito mais fácil que o teu filho ou a tua filha consiga gerir diferentes atividades diversificadas que possa incluir e até fazer tudo aquilo que o outro estudante que tem resultados muito inferiores faz, mas que também consegue fazer. Porque consegue gerir esse tempo, consegue ver semana a semana o tempo que pode dedicar a cada um deles. Às vezes temos a ideia que tem bons resultados, ou tem notas ali lá para cima, perto da nota máxima, ou a nota máxima, que só estudam. Não é verdade. Provavelmente vai ter sempre uma exceção a apontar, o A, o B ou o C fazia isso. Mas é exceção, porque a maioria dos alunos que têm notas excepcionais disponibilizam tempo para várias outras coisas. A questão é, qual é a quantidade de tempo e em que dias eu faço? Com que frequência eu faço? É uma questão de opção. É uma questão de tomar decisão. E deixa que o teu filho ou a tua filha tome essa decisão.
para que ele ou ela aprenda com aquilo que são os resultados dessa decisão. Eu não sei se são bons ou se são maus, mas há uma coisa que eu te vou dizer. Vai ser uma oportunidade pedagógica de aprender e estares tu lá para o ajudar. Por isso é que eu digo que os pais fazem sempre parte do processo e não devem estar à parte do processo neste percurso escolar que é longo, em que os pais devem estar próximos para o ajudar. Se não for nesta fase, será quando? Quando eu tiver 18 anos? Ao fim de semana, quando vocês saírem, ao domingo? Não sei se será suficiente. Muitas vezes o que é que eu tenho dos estudantes? É que dizem, Nelson, mas eu não preciso ter uma agenda escolar. Não, porque eu já estudo muito, eu não preciso, eu sei o que é que tenho que fazer, eu estudo muito. E eu digo sempre, ao XPTO, e eu compreendo perfeitamente. Compreendo que tu estudas muito, aliás, eu estou a ver que tu estás-me a dizer e estás-me a mostrar que tu estudas muito. A questão que eu digo às vezes é, com tanta informação com que nós somos bombardeados diariamente, muito facilmente somos capazes de nos escapar uma outra situação que nos assumimos fazer e não fizemos. E eles normalmente dizem, sim, é verdade, às vezes acontece-me esquecer. E eu digo sempre, e quando tu estudas muito, como é que tu sabes que esse estudo ajudou-te a chegar ao objetivo que tu querias? A questão é que eles normalmente não sabem dizer. Porquê? Como não têm uma agenda, o estudar muito é subjetivo. O estudo muito pode ser estudar meia hora todos os dias. Eu não sei se é muito. Pode ser 10 minutos uma vez por semana. Eu não sei se é muito. Ou é pouco. A questão é quando não está definido e apontado, na cabeça, hoje está de sol, amanhã está de chuva. Muda rapidamente e com tanta informação a passar pela nossa mente que facilmente somos, entre aspas, enganados pela nossa própria mente, achando que estamos a estudar muito. Porque quando eu pergunto como é que sabes que o que estás a fazer vai-te ajudar àquilo que tu queres, eles não sabem. Porque também não sabem dizer o que é que fizeram há um mês atrás, na semana X, no dia Y. Agora, se ele tiver uma agenda em que tenha a definição das tarefas semanais, ele sabe que, olha, a segunda-feira eu estive a estudar de 1 hora e dei mais importância a matemática, a português e inglês, deixei só um bocadinho porque já estou perfeitamente à vontade na matéria em específico. Assim faz sentido. Então, com tanta informação, nós só conseguimos gerir aquilo que conseguimos medir. Ora, se tu conseguires colocar numa agenda as tarefas, consegues medir o que estás a fazer. E consegues medir, repara, diariamente, semanalmente, mensalmente e até ao final do período ou do semestre. Tu consegues em tempo real, à medida que os resultados vão aparecendo, tu consegues perceber-se que aquilo que definiste fazer semanalmente está a ajudar a obter os resultados que tu desejas. Sim, espetacular, continua. Não. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso alterar que me permita obter resultados que estão alinhados com o objetivo que eu defini para o primeiro período ou para o primeiro semestre? Tu consegues ver isso em tempo real. Agora, se tu dizes que eu estudo, vou estudando, como é que tu sabes o que é que podes mudar se os resultados não estão a ser de acordo com aquilo que tu queres? Vais estudar ainda mais? É que eu vou dizer uma coisa e com toda a naturalidade, e aquilo que vou dizer é verdade. Sempre que me disseram que o aluno, o estudante está comigo, que estuda muito e os resultados não estão a ser de acordo com aquilo que ele desejava, quando nós vamos refazer toda a estratégia, ele vai dizer assim, poça, eu até nem estudava assim tanto. Alto. Porque uma coisa é a percepção mental, outra coisa é a realidade do que eu estou a ver. Então, porque tu não consegues gerir aquilo que não consegues medir, é importante que o teu filho ou a tua filha tenha uma agenda escolar semanal. Tipo, com as atividades tipo que foram definidas em função do objetivo que está traçado para aquele período ou semestre. Isso é que faz sentido. Por isso é que é importante ter uma agenda. Agora, a forma errada para o que o teu filho não ter uma agenda é achar que não precisa dela. A forma errada é achar que ele não precisa de uma agenda. Isso é errado. Porque tu não consegues gerir aquilo que tu queres fazer em função de um objetivo que está traçado. Se tu não tens um objetivo, é natural que não precises te preocupar com uma agenda. Porque o que fizeste está bem feito. Agora, se tu tens um objetivo em mente, tu profissionalmente, se tens um objetivo em mente, garanto que tens um conjunto de tarefas definidas para chegar ao teu objetivo e dessas tarefas saem pequenas tarefas diárias ou semanais para desenvolver para que possas chegar lá. Agora, se não tiveres objetivo, naturalmente que não faz sentido. Agora, a forma correta é criar uma agenda escolar semanal que o teu filho ou a tua filha possa integrar as tarefas que deseja e que estão alinhadas com o objetivo que ele pretende alcançar. Isso é que é o objetivo certo. É a forma correta. E deixa-me partilhar contigo uma dica de como podes ajudar o teu filho ou a tua filha a construir uma agenda escolar
semanal personalizado. De uma forma muito simples. Não vou aqui complicar, não vou aqui acrescentar muita coisa. Vou-te dar aqui um passo a passo simples que tu podes, de forma muito prática em casa, ajudar o teu filho a construir uma com ele que o ajuda a orientar aquilo que ele quer fazer para alcançar o objetivo que deseja. Então é simples. O que eu peço é que tu consigas ter 2 folhas em branco, ou melhor, 2 folhas que é 2 horários semanais, tipo aquele horário de escola, com os dias da semana e de lado o horário desde as 7 da manhã até à meia-noite. Portanto, por blocos de 1 hora, 2 folhas em branco com um horário em branco da horário da semana. Numa dessas folhas vais pedir ao teu filho ou à tua filha que preencha com tudo aquilo que ele normalmente faz ao longo da semana. Escola, horário de escola, as atividades extracurriculares, competições que tenham ao domingo, ou espetáculos, atividades sociais, culturais, solidariedade. O que normalmente acontece à semana, pede-o para apontar, inclusive o almoço e o jantar, o lanche e a partir do momento que vai dormir. Portanto, apontar tudo isso numa das folhas. Simples. Depois, na outra folha, vais pedir ao teu filho ou à tua filha que coloque lá apenas o horário escolar. À segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a que horas entra, a que horas sai. Portanto, põe o horário e sombreia só o horário escolar. Depois, eu vou pedir que o teu filho ou a tua filha possa, isso é importante, tem que ter um objetivo. Eu tenho que ter um objetivo. Não tenho, peço que vejas a palestra que eu falei, que eu vou colocar aqui o link, a palestra que eu falei sobre objetivos, ou estará aqui em baixo na descrição. Sem objetivo, quer dizer, estamos a fazer uma agenda para quê? Não tenho um propósito. O propósito existe em função de algo que eu quero alcançar. Então, tendo um objetivo, imagina que ele quer terminar o sétimo ano, o primeiro período, com 4.5. Então, filho, em função deste objetivo, quanto tempo tu queres dedicar à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo, para desenvolver todo o teu trabalho de escola? Quanto tempo queres dedicar e em que horário? E coloca lá. Tão simples quanto isto. E ele vai organizar a segunda, a terça, a quarta, não sei se vai pôr em todos os dias ou em alguns, mas ele, em função do objetivo que definiu, vai colocar aquilo que é as tarefas de acordo com a parte escolar que ele quer lá colocar, o horário e o tempo que quer dedicar a esse trabalho escolar. Depois, diz-lhe, vais assinalar em cada espaço de trabalho escolar, por cada 30 minutos de estudo ou de trabalho escolar, deves parar 5 minutos. E os 5 minutos é levantar-se da cadeira, sair do espaço, se é do escritório ou do quarto onde está, ir até à sala, até à cozinha, apanhar ar e voltar para o mesmo sítio. Não é ir ao telemóvel, não é ver televisão. É apenas sair, apanhar ar e voltar. Por cada meia hora, fazer um intervalo de 5 minutos. Oh Nelson, porquê? Tem a ver com o foco. Se não estiveste na live em que eu falei sobre a questão do foco, eu acho que também posso colocar aqui em cima a live onde eu falava sobre a questão do foco, ou aqui na descrição, e tu podes ver porque é esta importância de estudar até 30 minutos, intervalos de 5 e volta novamente. Faz sentido? Então, recapitular. Colocar apenas o horário de escola, depois, em função do objetivo que o teu filho definiu, quanto é tempo que ele quer dedicar ao estudo à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo, e em que horário. Depois, por cada meia hora de estudo ou trabalho escolar, fazer um intervalo de 5 minutos, sair do espaço onde está e voltar. Não é ir para o telemóvel nem para a televisão. É apenas sair, arejar e voltar. Depois, escolher para colocar nessa agenda uma atividade extracurricular que ele não quer abdicar de modo algum. Eu tenho 3, mas vai ter que escolher uma para já. Uma que não quer abdicar e coloca na agenda semanal. Faz sentido? Portanto, uma. Depois, vais colocar, ou vais pedir ao teu filho que coloque 30 minutos para imprevistos. E os 30 minutos têm que estar até à hora de jantar, se possível. Não é depois da hora de jantar, que aí supostamente já não deveríamos estar a estudar. Ok, poderás dizer, mas há aqueles que trabalham, funcionam melhor final de tarde, noite. Eu até entendo isso. Mas eu sei, por estudos, que o descanso é importante. Portanto, se ele não começar a ir para a cama, não vou dizer cedo, mas à hora expectável,
para dormir as 8 horas. Poderá haver exceções, mas os estudos dizem, ainda por cima adolescentes, têm que descansar bem. Então é importante para o próprio desenvolvimento do cérebro, olha, para a capacidade de armazenar a informação, por um conjunto de informações, não só até do ponto de vista de saúde. Portanto, ele tem que descansar. Portanto, colocar 30 minutos de segunda a sexta, são minutos para imprevistos, em que ele vai alocar à segunda, eu não sei onde é que ele vai pôr, em que horário. Agora, o objetivo é que ele possa colocar os 30 minutos de segunda a sexta, até a hora de jantar. Porquê? Imagina que ele vem da escola para casa, apanhou o trânsito e agora? Tinha planeado fazer um conjunto de tarefas, mas já ficou estragado, porque o tempo atrasou-se. Saiu da escola mais tarde porque tiveram que ficar para o apoio. Portanto, se tiver a meia hora, garanto que naquela meia hora que está disponível para nada, ele possa usar para imprevistos. Depois, que consigas também alocar de segunda a domingo, de 30 a 60 minutos para tempo para ele. Oh Nelson, mas tempo para ele é tempo para ele fazer o que lhe apetecer, mas é o que ele quiser. Não fazer nada, descansar, ao telemóvel, passear. De 30 a 60 minutos de segunda a domingo. Para quê? Para que ele possa usar esse tempo para fazer tudo e mais alguma coisa que ele gostar. Faz sentido? Depois, colocar no horário, ou na agenda escolar, outras atividades extracurriculares, ou explicações, ou apoio, ou o que for, que ainda consiga colocar nos espaços disponíveis. Faz sentido, então? Horário escolar, qual é o tempo que ele quer dedicar e em que horário para a parte do estudo e do trabalho escolar, 30 minutos de estudo, uma pausa de 5. Depois, qual é a atividade extracurricular que ele não quer abdicar e que vai colocar na agenda. Depois, 30 minutos para imprevistos, de preferência até a hora de jantar, em todos os de segunda a sexta. Depois, de 30 a 60 minutos de tempo para ele, que vai colocar de segunda a domingo. Oh Nelson, mas ele ao fim de semana tem mais do que isso para ele. Maravilhoso! Espetacular! Mas se naquelas semanas em que ele vai querer trabalhar mais, por exemplo, para o estudo, não vai abdicar daquela hora. Porque não é porque vais estudar 6 horas que vais ter melhor nota, comparativamente se estudares 2 horas, por exemplo. Atenção, que nunca devem ser 2 horas consecutivas. Vai ter que ter pausa, já percebemos. A cada 30, em média, vamos pausar 5. Faz sentido. Depois de colocares lá o tempo para ele, ou ele colocar o tempo para si, colocar outras atividades ou outras tarefas que ainda consiga incluir. E tu, no final, vais conseguir ver com o teu filho uma agenda escolar semanal personalizada, de acordo com o objetivo que está definido e as tarefas que ele teve que definir, que são mais importantes comparadas com outras. Oh, nossa, mas ele tem mais atividades e ele quer fazer mais coisas. Vai ter que decidir o que é mais importante para ele. O que é que vai valer a pena ou não. É uma decisão. Eu não digo aqui que tem que ser a parte escolar. Agora, sabemos que a parte escolar e o percurso escolar vai estar presente ao longo de... quê? Desde os 5 até aos 17, 18 anos. Portanto, são 12 anos. Mais coisa, menos coisa. Agora depende se ele fica mais tempo ou se encurta o tempo. Mas vai estar ali 12 anos, cerca de 12 anos. É uma fase importante. E, independentemente do modelo utilizado na escola em termos de ensino, o ele ter bons resultados, ou resultados de excelência, que o que eu digo que são resultados de excelência, é conseguir alcançar um resultado superior àquilo que ele conseguiu alcançar no ano letivo anterior, no período anterior ou no último teste. Conseguir sair fora da zona de conforto. E quando tu ajudas a construir uma agenda escolar semanal personalizada de acordo com o objetivo ou objetivos que ele tem para si, ele vai conseguir, por um lado, medir se aquilo que ele está a fazer está a ir de encontro àquilo que deseja, porque os resultados vão aparecendo mês sim, mês não, com os testes, e consegue alterar, porque tem noção do que está a ser feito e pode fazer alterações. Consegue trabalhar com mais foco, porque tem tempo dedicado diariamente para o trabalho escolar. E consegue ser mais produtivo, porque não tem que chegar aos dias antes do teste e ter que estudar muita coisa, porque provavelmente ele já vem estudando ao longo dos últimos tempos e tem todo o trabalho bem organizado, o que lhe permite estudar, se calhar não muito mais que aquilo que estudaria num dia normal, e ao mesmo tempo ainda tem tempo
para dedicar a outras disciplinas, seja ao trabalho, fazer exercício, ao trabalho de grupo ou o que for. Isso é o que eu vejo alunos e alunos a fazer. Eu lembro quando trabalhei com uma aluna que veio ter comigo e disse: professor, eu gostava que me ajudasse porque eu estudo muito, mas não estou a conseguir ter os resultados que desejava. Eu estou com uma média de 14.4, 14.5 e eu gostava de melhorar, gostava pelo menos de terminar com 16. E eu, muito bem, então, mas mostra-me aí o que é que tu fazes. E então eu pedi-lhe exatamente isto que estou a dizer. Pedi para colocar as tarefas que ela fazia normalmente à semana. E ela preencheu, olha, interessante. E agora, pedi-lhe para fazer basicamente isto. Há mais alguma coisa ou outra que eu não quero estar aqui a partilhar convosco porque levaria mais tempo para explicar. E não é o âmbito disto. O âmbito é que sejam coisas práticas e simples que vocês possam colocar já em prática. Mas basicamente segui este guião. E no final, pedi-lhe, olha, vê os 2 horários e diz-me o que é que tu achas. E aquelas palavras que ela me disse, eu nunca mais esqueci. Ela disse-me isto: ó professora, afinal eu não estudava assim tanto. Claro, porque uma coisa é a percepção que tu tens do que fazes, outra coisa é aquilo que tu vês, que queres fazer em função do objetivo que está definido. É completamente diferente. O que é que te parece? Comenta aqui no chat, ou aí no Instagram, ou aqui no YouTube, ou no LinkedIn. Por favor, comenta, partilha a tua opinião, ou até sugestões daquilo que tens feito com o teu filho ou a tua filha e que tem gerado resultados. Porque aquilo que eu tenho partilhado convosco ao longo destas lives, muito, se não a maior parte, tem vindo da prática, do trabalho com famílias, com estudantes, que me permitem aplicar muito aquilo que eu fui aprendendo, gerando novos conhecimentos que me permita devolver novamente às pessoas que me procuram ou que me seguem nas redes sociais. Porque se fizerem isso, vão ajudar o vosso filho a ter melhores resultados, não ter que estudar tanto, se quer até estudar menos, de uma forma mais organizada, com uma semana muito mais tranquila, porque ele sabe o que tem que fazer, melhorando a vossa relação enquanto pai e filho, porque se entendem muito melhor. Porque tu não tens que lhe dizer o que ele tem que fazer, só tens que lhe perguntar como é que podes fazer. Coloca aqui o teu agenda semanal. Qual é o tempo que queres dedicar em função do objetivo? Por cada 30, põe um intervalo de 5. E agora, qual é a atividade que gostavas de manter e que não queres abdicar? Portanto, é uma interatividade que permite, de forma tranquila e muito simples, ajudar o teu filho ou a tua filha a triunfar. Podem-me dizer, mas a escola não é o mais importante. Não é o mais importante. Mas é um campo de treino que vai fazer toda a diferença para aquilo que será o futuro dele enquanto adulto. Não minimizes a importância da escola e daquilo que acontece dentro da escola, independentemente do modelo utilizado, seja mais tradicional, seja a escola moderna, seja o que tu quiseres. O trabalho que é feito é sempre com o objetivo de aprender e dos resultados que vai gerar, ele conseguir sair fora da sua zona de conforto para cada vez mais chegar mais longe. Se não for assim, também que vale a pena andar na escola. Por hoje ficamos por aqui. Quero só te dizer que a próxima terça-feira vamos ter a live número 15, olha que número bastante redondo, número 15, e que temos um tema, tens que estar presente. Porque, olha, nesta fase garantidamente vai dar muito jeito, que é como obter sucesso nos testes ou exames escolares. Como é que tu podes ajudar o teu filho a contribuir para que ele, naquele dia e naquele momento, consiga ter a melhor performance possível? Se estás curioso ou curiosa, quero-te convidar na próxima terça-feira, às 18, a estar presente para mais uma live do programa de Educação Escolar comigo, Nelson Ramos, para partilhar contigo aquilo que tem sido as melhores dicas que eu vou encontrando para que tu possas realmente contribuir para que o teu filho chegue e alcance os resultados que ele deseja do ponto de vista escolar. Faz sentido? Então, sem me alongar muito mais, e acho que já deixei aqui muito conteúdo útil que podes ver e rever, comentar, agradeço porque também estar aqui a falar sozinho, entre aspas, e não ter desse lado o feedback, também fica um bocado triste. Eu gostava que pudessem partilhar a vossa opinião. Nem tudo aquilo que eu digo tem que ser lei ou verdade, mas da discussão, da conversa, do diálogo, nascem novas ideias, novas estratégias, e isso permite com que possamos avançar no sentido ou na direção daquilo que é mais importante para os nossos filhos, que é ajudar com que eles tenham resultados e sintam-se felizes por aquilo que conseguiram alcançar. Então, desejo que tenham uma semana espetacular, brutal, maravilhosa. Um grande abraço da minha parte e despeço-me desejando que a vossa semana seja em grande. E aqui no LinkedIn e no YouTube, desejo que vocês possam aproveitar ao máximo a semana, porque a vida é tão pequena para vivermos de forma pequena. Vivam em grande, porque isso é o que vale a pena. Um abraço e até
terça-feira às 18.